Eu vou adiantar algumas coisas aqui do boot de atendimento, tá? Para ficar bem definido aí, para vocês entenderem e não ter complicações, né? É, deixa eu só. Deixa eu só. Antes de espelhar aqui, passar uma coisa para vocês, gente. Eu trabalho, só para falar um pouco assim, eu trabalho com venda já tem uma média de 10 anos, né? Eu estudo bastante e também tenho muito know-how por já vir desse nicho de venda, né? Sempre trabalhei com vendas, sempre gostei de vendas. E assim, gente, saibam que existe alguns critérios para venda, né? Desse todo o tempo. Eu vou falar bem a grosso modo, não vou dar uma aula de venda aqui, de mindset para ninguém. Mas a venda, existe três coisas que toda pessoa que está iniciando na venda ou que vende tem que ter uma noção. É que 99% dos clientes não fecham no primeiro contato. Então, raramente vai ter, ainda mais a gente falando de esquadria, raramente vai ter aquele cliente que vai dar oi e falar, tá bom, vai receber o pedido e vai falar, tá bom, vou fechar. 99% não faz isso, né? Quem aqui já trabalhou com venda sabe como que é e sabe do que eu tô falando. Então, a persistência, que nem eu falei lá no treinamento que eu dei, ela é diferente da insistência. Então, insistência é você ficar falando a mesma coisa com o cliente. Oi, tudo bem? Vamos fechar? Oi, tudo bem? Vamos fechar? E persistência é você chegar de uma maneira diferente no cliente até criar a metanoia dele querer comprar o produto. Então tem que ser persistente para vender o vendedor. Ele tem que ser persistente, não insistente. E ainda bem que a gente tem a tecnologia do boot aí para fazer os disparos, que eu já vou falar para vocês, de disparos para persistir com o cliente e chegar de uma maneira diferente, para tentar achar o que vai bater no cognitivo dele que ele vai falar, putz, vou comprar esse produto. E às vezes a gente não sabe o que vai interessar o cliente, se é a qualidade, nem sempre é o preço, gente. Uma coisa que eu quero que vocês entrem na mentalidade é que se o caso o cliente falar que é caro o produto, vocês têm que mostrar para ele por que é barato. Porque uma coisa que vocês têm que entender, que todo mundo deveria entender, é que, por exemplo, pagar 50 mil reais num Gol usado é caro, mas pagar 50 mil reais, 100 mil reais numa Ferrari é barato. Então, quando o cliente entender a qualidade do produto, se o produto tem qualidade, isso serve para qualquer núcleo de venda. Se o cliente entende que o produto tem qualidade, ele fala: pô, então eu tô pagando barato no produto, né? Às vezes o concorrente lá tá vendendo produtos que a gente tá vendendo por 1.000, o concorrente tá vendendo a 500. Mas às vezes é uma porcaria. O cara vai pôr a porta, a gente tá falando do lar dele, né? É a casa dele. Vai pôr uma porta lá que não presta, alguma coisa que não presta. E dá um mês tem que trocar de novo, dá outro mês tem que trocar de novo. Então em 3 meses ele acabou gastando foi 1.500. E aí qual que sairia mais barato? Uma com qualidade ou com menos qualidade, né? Então às vezes a gente tem que mostrar essa qualidade pro cliente. E eu sei que ficar lembrando de falar da qualidade, entre outras coisas, eu sei que é uma coisa maçante. E por isso que a gente pôs o fluxo. Então a primeira coisa aí que eu falei é que o cliente não vai fechar no primeiro contato, né? Vai ter aquele cliente que vai fechar depois de um mês, né? O segundo tópico aí que eu deixei para deixar bem masterizado aí é que o que é caro e o que é barato realmente não é isso que tem que pôr na balança, é o valor. E é demonstrar para o cliente que o produto tem qualidade. E o terceiro, um dos bem importantes aí é o know-how, conhecimento, você aprender sobre o produto, né? E eu sei que isso requer tempo, gente. Não precisa se desesperar. Pô, comecei agora, não tô vendendo um monte de coisa. A Suelen tá uns 10 uns. É que a gente deu uma pausa aí. Uma pausa, a gente começou, aí deu uma parada aí, trocou o nome da empresa e tudo. Mas a Suelen tá uns 4 meses aí com a gente. Vamos colocar uns 3 4 meses direto aí. E semana passada ela fez, na semana, deu quase 20 mil reais de venda. Então é assim, não é da noite pro dia que vai isso acontecer. Isso requer tempo, a experiência de vocês. É,
vocês aprenderem mais sobre o produto, aprender qual a estratégia de venda, até a gente se adaptar lá no grupo que nem está se adaptando, mas acontece. Então é normalidade, tipo, daqui uns tempos tá vendendo 100 mil no mês, 200 mil num mês aí, arrebentar de vender é normalidade. A gente arruma cliente. Aqui eu não sou bom em tudo, mas uma coisa que eu acho que eu sou bom é em trazer o cliente. Esse trabalho eu faço aqui, me esforço para fazer. Então, cliente eu consigo trazer a rodo. Aí vai depender mais da experiência que vocês vão pegar, mas não se preocupa que isso aí sim vai vir com o tempo, tá? Então, só para vocês entenderem, vocês precisam de know-how, conhecimento do produto em si, né? Vou tentar não complicar muito aí as terminologias. Mas quando vocês conhecerem do produto vai ser outro fator. Então, primeiro, entender que requer tempo para o cliente fechar. Entender que precisa persistir muitas das vezes com o cliente. Ah, é chato eu ficar mandando mensagem para o cliente. Deixa que o robô vai fazer todo esse disparo para que vocês consigam atender mais cliente. E o terceiro é conhecimento do produto e que vai vir com o tempo, tá? Então, juntando esses três contextos primordiais ali, além de outros, foi que a gente está utilizando o boot, tá? Então, a utilização do boot, um dos fatores é o quê? É porque o anúncio só dá para mandar para um número, então tem que ser várias pessoas atendendo o mesmo número. Recentemente, o WhatsApp veio com acesso para 4 pessoas no mesmo número, mas mesmo assim é limitado, ó, porque só nós aqui estamos em 5 pessoas. Na qual ainda tem mais pessoas que vendem que não participou ainda do treinamento, mas não daria para atender no mesmo número. Então a gente usa o boot e esse é um dos fatores, tá? O outro fator aí é por uma questão de organização e por uma questão de disparo dos fluxos. Eu não sei se vocês perceberam, mas os áudios que é enviado, com o meu áudio, falando, ó, eu sou gerente da New Age e tal, parece que foi gravado na hora. Mas é tudo boot, um sistema de um boot que faz tudo isso. A cadência, então para vocês entenderem a cadência, um dia vai uma coisa para o cliente, outro dia vai outra, outro dia vai outra. Quando vocês disparam o fluxo dentro daqueles 4 fluxos que eu fiz, o robô entende o quê? Hoje eu preciso mandar isso, amanhã tal horário eu preciso mandar isso, depois de amanhã tal horário, peraí, amanhã tal horário eu preciso mandar outra coisa, o robô mesmo vai fazer isso. Então depois que vocês disparam o fluxo para o cliente, vocês não precisam se preocupar com nada. Que esses disparos de sequência... O Edu entrou, bom dia, Edu. Você já entra aí para falar das peças, só terminando do boot aqui com o pessoal. Então, só para que vocês entendam, gente, essa cadência que é criada quando dispara esse fluxo aí da sequência é automático, o robô já entende que vai fazer isso. As 4 sequências que eu criei lá, uma é de porta, outra é de vitrô e outra é de janela e o outro é de desconto. Significa o quê? Por exemplo, se vocês viram que no orçamento do cliente tem porta lá no meio, porta basculante, porta lambril e tal, se vocês viram que tem uma porta no meio do orçamento, antes de declinar o cliente, que é o quê? Parar de atender esse cliente, o cliente não tá me dando retorno, vocês vão disparar esse fluxo de porta. Por quê? O que está dentro desse fluxo? O que o robô faz? No primeiro dia que vocês mandam, ele vai mandar um vídeo aleatório, falando da fábrica, da qualidade do produto, de dimensões, entre outras coisas. No segundo dia, vocês não precisam fazer nada, o próprio robô faz isso. Ele vai mandar um áudio meu, falando, olha, eu vi que no seu orçamento tinha porta e hoje a gente está com uma campanha para pessoas que optaram por porta dentro do orçamento e se você fechar hoje, você vai ter 5% a mais de desconto em cima do orçamento que você recebeu. Por quê? Porque a gente tem uma margem de markup para conseguir jogar esse 5% a mais para tentar recuperar esse cliente, gente. Porque não é porque cada cliente desse que a gente traz, a gente paga por esses clientes. Então por isso que a gente pede a valorização deles e a gente tenta até o último arrancar o couro desse cliente para fazer ele fechar alguma coisa com a gente. Então, essas cadências que são criadas, elas servem assim. E aí automaticamente vai para o cliente. Se ele quiser o desconto, quando ele quiser que sim, vai ser notificado geral, ó, o cliente quis o desconto, e aí vocês voltam a atender esse cliente, atribuem de volta.
Então, quando eu entrar de manhã e ver os clientes que quiseram esse desconto, eu volto para o vendedor que estava antes, para quem estava atribuído antes. Então, é para isso que serve a sequência, tá? Então, entendemos o que é a sequência dos fluxos. Esse tipo de sequência é para o cliente que eu quero declinar. Então, esse cliente não está me respondendo, eu acho que ele não quer fechar comigo, tá com frescurado, eu mando o fluxo para ver o que foi. Tem o de porta, tem o de vitrô, o de janela e tem o de desconto. Para quem que eu vou mandar esse para desconto? Ah, o cliente pôs de tudo um pouco. Não sei se eu mando de porta, ou de janela, ou de vitrô. Eu vou mandar esse de desconto. Porque esse de desconto tá falando simplesmente, ó, 5% de desconto para você, caso você queira fechar um áudio, que depois vocês podem ver lá dentro do boot. Quando vocês dispararem e cair para algum cliente, vocês olham lá. Deixa eu ver como que é esse fluxo. E ele automaticamente faz isso, para a gente não precisar fazer esse trabalho manual. E existe também os fluxos que são de vídeos. Mas vocês podem também salvar o vídeo no computador de vocês, que são alguns vídeos que eu vou mandar lá no grupo a mais, que é vídeo falando de produtos. Eu vou fazer, a gente vai na fábrica essa semana ou na semana que vem, e eu vou falar um pouco sobre cada produto. Por quê? Para vocês, eu vou fazer uma listagem com a Suelen dos produtos que tem mais demanda. Então, por exemplo, a porta lambril. Vou fazer um vídeo lá falando da porta lambril. Nossa lambril é a melhor por causa disso, daquilo, a estrutura dela, a alumina que é feito dela, isso e aquilo. Para o cliente que vocês viram que tinha tal produto, vocês vão lá e mandam o vídeo para o cliente. Para passar mais credibilidade. Por quê? Aproximação gera conversão. Então, quanto mais próximo a gente chegar do cliente, mais há a probabilidade dele converter e virar uma venda. Então, esses vídeos criam uma visão do cliente que ele não vai ter. A gente vai ter um diferencial desses outros vendedores que estão aí brigando, se matando. A gente não precisa estar nessa guerra aí de preço, não. A gente tem que entrar numa guerra que não tem ninguém, que é a guerra da qualidade. É mostrar o produto ali, o vídeo, eu me exponho, então esse problema não tem. Eu vou lá, faço um vídeo falando do produto e a pessoa vai pensar duas vezes. Ao invés de pagar 100 mil num Gol novo, ela vai pagar 100 mil numa Ferrari. Então aí ele vai pôr na balança o que realmente é caro e o que é barato. E os outros vendedores aí fora não estão fazendo isso. E já que nós estamos perdendo por causa de preço isso, não vamos entrar nessa briga não. Porque senão já nós tá... O povo tá pagando pro cliente ter produto aí, eu não quero entrar nessa briga. Vamos entrar no da qualidade. E esses vídeos vocês podem enviar. Eu vou mostrar bem por cima, superficial, alguns para vocês aqui, ó. Que nem esse vídeo aqui, ó, para dar de exemplo como vocês podem enviar, tá? Eu vou mandar depois lá no grupo esses vídeos. Mas deixa eu abrir aqui. Ó, um vídeo aqui, por exemplo, esse aqui é na fábrica, tá? Como funciona o nosso processo de entrega. Olá, amigos e clientes, hoje vamos explicar como funciona o processo de entrega das nossas peças, da sua peça New Age. Vamos lá? Primeiro processo. Ó, esse vídeo aqui, ele fala eu lá dentro da fábrica até a entrega com o cliente, ó. Para o cliente sentir firmeza da entrega do produto. Tem outros vídeos que eu tô falando da qualidade das peças, ó. Processo eletrolítico, que é a combinação de alumínio, eletricidade e carbono. Isso faz com que o anodo reaja ao oxigênio e gera CO2. Resultado, esse alumínio de qualidade e perfeição que os nossos clientes perguntam. Quer saber um pouco mais? E hoje a dica é sobre a escolha de portas e janelas para você, né? Você precisa saber o ambiente. Olhem esses vídeos e vem para planejar como que vocês vão mandar para o cliente. Vou contar um segredo aqui sobre a nossa qualidade. A alumina, que é o... Vou te contar um segredinho. O nosso alumínio aqui pode ser laminado com até 0,006 milímetros de espessura. É isso que traz a qualidade, a excelência e a perfeição das nossas peças. Quer saber um pouco mais? Vem para New Age. Um vídeo desse passa muita credibilidade pro cliente. Então, pô, caramba, o alumínio dos caras é bom, a peça é boa e tal, eu não sei o que tem. Então, às vezes, um vídeo, uma imagem, alguma coisa do tipo, traz uma credibilidade absurda. Porque imagina se a gente pudesse pegar o cliente e levar lá dentro da fábrica para ele comprar. A probabilidade de um cliente comprar dentro da loja é muito maior do que no WhatsApp. Então, por que a gente não pode levar a loja para dentro do WhatsApp? E esse vídeo eu vou fazer um para cada produto para vocês ficarem mais à vontade. Então, pô, tinha uma veneziana 6 folhas lá dentro do orçamento do cliente. Vou mandar um vídeo para ele do 6 folhas. Então, vão se acostumando e se adaptando com esse esquema dos vídeos para que vocês possam
Gente, apareceu o vídeo aí, só pra eu saber? Na hora que coisou? Deixa eu ver aqui. Acho que não apareceu não, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Milímetro de espessura. É isso que traz a qualidade, a excelência e a perfeição das nossas peças. Quer saber um pouco mais? Vem pra New Age. Ó, esse aqui falando dos alumínio, esse aqui, ó, da fábrica. Olá, ó. amigos e clientes. Hoje vamos explicar como funciona o processo de entrega das nossas peças, da sua peça New Age. Vamos lá? A entrega do produto para Aqui, ó, no satisfação final do cliente. vídeo, New Age. mostrando, entregando para um cliente e tal, né? Processo elétrico. Haja ao... Então, a gente vai fazer um vídeo de cada produto em si, pra gente conseguir mandar pro cliente na hora do orçamento, pra ele sentir aquela peça de alguma maneira. Claro que não é a mesma coisa do que o tato. Então, a probabilidade de aumentar a nossa taxa de venda vai ser muito maior quando a gente fizer a utilização desses vídeos. Assim como o processo da sequência. Por quê? Porque a gente vai estar persistindo ao invés de insistir com o cliente, tá? Agora, falar só para fechar o do boot aqui, pra gente falar um pouco das peças aí com o Edu, só para mostrar para vocês o processo aqui dentro do boot, tá? Gente, é muito bom entender, ó, tá bonitinho aqui, ó. Acho que tá dando para todo mundo ver aí dentro. Se vocês olharem aqui dentro do boot, ó, tá tudo atribuído. Hoje foi o melhor dia e cada dia a gente vai moldando, ficando melhor, né? Se vocês olharem aqui, estão todos atribuídos, beleza. Se eu vou entrar aqui de manhã e, pô, caramba, tá muito cliente aqui, eu só quero ver meus clientes, eu vou clicar aqui em meu chat e só vai aparecer os clientes que estão atribuídos à minha pessoa. Esses clientes aqui são meus. E olha que legal, que é interessante. Esses clientes que são meus aqui são por quê? Porque a Suelen já fez o processo de disparar a sequência. Olha que legal. Então, a Jaqueline também, ó. A Jaqueline tava atendendo o cliente não deu mais retorno, ela foi lá, atribuiu a sequência para o cliente que não estava respondendo mais. Ela atribuiu a sequência, ó. Ontem, dia 27... disparou primeiro um áudio meu pro cliente, ó. Lembrando, Félix, que você fechou no... Ah, não, esse aqui é o atendimento dela, ela ainda não mandou. Deixa eu ver outro aqui. Peraí. Não entendi agora. Ah, tá. São esses aqui, ó. Ó. Muito obrigado, até breve. Opa, deixa eu ver. Aqui da Suelen, ó. A Suelen tava atendendo o cliente. Aí o cliente não respondeu mais. Se o cliente não tá respondendo, vai lá e atribui ele a um fluxo. Ó. Tá ok. Peraí, vou mostrar aqui. Olá, tudo bem? Aqui é o Renato, sou gerente da New Age Esquadria. Ela mandou o meu áudio direto falando sobre o desconto. E eu tô passando aqui para te dar uma notícia incrível, tá? Que hoje, exclusivamente hoje, nós estamos com um presentaço para você. Caso você queira, aperta no botão aí sim. Tá? Ó, outro que foi disparado a sequência. Olá, tudo bem? Eu sou o Renato, prazer. Eu sou o gerente da New Age Esquadria. Ó, primeiro foi o vídeo, ó. Ela mandou a sequência, ó. Vou contar um segredo aqui sobre a nossa qualidade. A Alumina. E depois foi o áudio falando do desconto, ó. Automaticamente quando mandou, ó. Aqui, a Suelen mandou o vídeo só da entrega pro cliente, ó. Ó, pra você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Show de bola. E assim por diante. Quando elas declinam e não vão mais atender esse cliente, veio pra mim. Então eu tô logado no meu aqui, ó. Tá atribuído a mim. E os clientes que vocês estão atendendo vai estar atribuído pra vocês também. Então, pô, chegou de manhã, tá um monte, tá o cliente de todo mundo aqui. Nossa, eu queria ver só os meus clientes, eu vou aqui em meus chats. E aqui vai estar os clientes que são só meus. Pô, eu entrei de manhã, eu tô online, eu sou a próxima a pegar. Qual cliente que eu vou pegar? O cliente que estiver sem nenhum bonequinho roxo aqui, que não tiver atribuído a ninguém. Ó, aqui estão todos atribuindo, mas vamos supor, vou tentar ir lá atrás, algum cliente ficou sem atender. Ó, essa cliente aqui, eu acho que alguém esqueceu de atribuir porque tá... Ah, não, tá atribuído, Flávia. Ó, aqui, ó. A Jaqueline, ela foi lá atrás quando ela tava aprendendo ainda, então normal, não se preocupa com isso aqui não. Mas a Jaqueline só esqueceu de atribuir. Mas vamos supor que a Jaqueline não tivesse atendido. Eu ia pegar aqui, clicar com os 3 pontinhos e abrir conversa com o cliente.
Porque se eu abrir conversa aqui, ele automaticamente já atribui a mim. Acabou. O cliente já tá no meu chat. Quando eu chegar de manhã para ver os clientes que eu tenho que atender, os meus, eu só vou clicar em meu chat. E ele já vai estar atribuído aqui. Ele vai estar aqui atrás nas conversas. Cadê? Aqui, ó. Ele vai estar aqui dentro. Se eu não vou mais atender esse cliente, o que que eu faço? Eu clico com os 3 pontinhos, envio um fluxo para ele, e pode ser um fluxo ou de desconto, ou da porta, ó, ou fluxo, ó, de desconto, ou de entrega, ó, fluxo de janela, vai depender o que tinha no orçamento dele. Ó, posso mandar o fluxo de janela. Então, como não tinha nada, eu vou mandar o fluxo de desconto, que é o 4 aqui, ó. Enviei o fluxo de desconto, tá atribuído a esse cliente. Depois que eu enviei, o que que eu faço? Vou lá e atribuo ele ao Renato, porque eu não vou mais atender esse cliente. Já mandei o fluxo. Se ele voltar a querer o atendimento e aproveitar o desconto, o Renato vai me mandar ele de volta, tá? E ó, automaticamente, ó, ele já manda esse vídeo e amanhã ele vai mandar o áudio do desconto. Tá vendo? Então aqui, quando... Deixa eu ver aqui, acho que... Pode falar, Jaqueline. Renato, eu tenho uma dúvida aqui. No caso de atribuir o cliente, nesse caso que você apresentou aí, ele tinha falado sobre portas, né? E eu atribuí ao vídeo, acho que é o vídeo 11, se eu não me engano. Não, ao vídeo de porta. Aí, antes de eu atribuir para o vídeo no qual ele solicitou ali, o porta ou janela, eu tenho que mandar esse dos 5% ou não? Então, esses 4, boa pergunta. Esses 4 aí, o de janela, porta, vitrô e de desconto, são sequências. Então esses vocês só vão mandar quando for declinar o cliente. Não vou mais atender, não tá me respondendo, não vejo credibilidade nele que ele vai fechar comigo. Aparentemente parece que ele não quer fechar comigo. Aí você manda essa sequência e depois atribui ao Renato. Então você manda esse fluxo que é para mandar embora essa sequência para mandar embora o cliente e depois atribui ao Renato, que aí você vai estar descartando esse cliente do seu. Na hora que atribuiu a mim esse cliente, se durante o processo da sequência que ele está recebendo os vídeos, recebeu o cupom de desconto e ele quer aproveitar, ele falou que quer aproveitar, esse cliente vai voltar para você. E aí você vai ver na conversa que ele gostou do desconto e ele quer aproveitar. Aí ele volta para você. Até para vocês não terem acúmulo de cliente lá, para vocês não ficar perdido. Então, mandou essa sequência aí, descarta o cliente e atribui ao Renato. Se o cliente... Então... Oi, pode falar. Desculpa. Eu pensei no seguinte, quando mandar o de 5%, que é o que eu estava fazendo, o áudio de 5% que você dá, no final de toda a tentativa, né? Que eu já passei o orçamento para ele, que eu já tentei converter para venda, e assim, mesmo assim ele não respondeu, aí eu mando de 5% de desconto, você né? Manda a sequência. Foi boa pergunta que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Deixa eu ir na conversa de um número meu aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar meu número. Ó, vou mandar pro meu número aqui, ó, só para vocês verem. O que que acontece? Esse 4 desconto, um porta, 3 vitrô, 2 janela, ó, então é o 2, o 3 vitrô e o 4 desconto, tá certo? E um porta. Então é 1, 2, 3, 4. Esses 4 aqui são sequências que vocês vão mandar para fechar a conversa. Esses outros aqui que tem são vídeos esporádicos, que vai mandar só o vídeo. Que aí você pode mandar durante o atendimento. Por exemplo, ó, esse vídeo aqui é um vídeo aquele vídeo falando sobre a alumina, a qualidade do produto. Esse áudio aqui é só o áudio do desconto. Falando do desconto. Só vai o áudio, não vai a sequência. Pô, eu acho que esse cliente vai fechar, eu vou mandar esse áudio com 5% para ver se ele fecha hoje, tá? Esse 12 aqui é falando de uma porta-balcão. Então, ó, por exemplo, tô negociando uma porta-balcão com o cliente. E ele tá meio assim, eu vou mandar um vídeo dessa porta para ele. Na hora que você manda esse fluxo, ó o vídeo que vai para ele, ó.
Ó, quer ver? Passagem de luz, vento, estanqueidade e termoacústico. Dá uma olhada nessa porta, balcão 4 folha. Qualidade é aqui, New Age. Vem. Vocês estão vendo? Ó, tem vídeo que mostrou Aqui, New porta, Age. balcão, Vem. cliente. Quer Passagem... queira ou não, já é uma porta. Então aqui é só um fluxo, não é a sequência. Ó, tem outros fluxos que eu posso mandar, ó. Um áudio falando de desconto para janela, só o áudio. O vídeo da entrega, de como funciona a entrega, ó. Esse aqui é só o vídeo. Um vídeo de dica de escolher a porta, que vocês podem ver depois. Dispara pro número de vocês para vocês testarem, tá? Então, esses aqui são fluxos, que só vai um vídeo só ou um áudio. Esses que são 1, 2, 3 e 4 é quando vocês vão descartar o cliente. Vou descartar o cliente, o que eu mando para ele? Mando uma sequência, que aí vai ficar durante dias mandando. Ah, Renato, mas vai ter cliente que não vai gostar, vai bloquear a gente. Esse que vai bloquear é porque não quer fechar mesmo. E até meu filho sabe que quem quer, quer, e quem não quer, não quer. Então, às vezes, você já tentou de tudo com esse cliente, ele quer bloquear, não tem problema não quer responder, tanto faz. Tá? Então, a sequência vai mandando vídeos de anúncio para ele, tá? E quando manda o fluxo, vai só um vídeo ou um áudio. Pô, Renato, acho melhor eu mesmo mandar o vídeo. Vim aqui, eu mesmo escolher o vídeo na minha galeria. Vocês clicam aqui, ó, onde está esse clips. Aqui, ó, em imagem. Buscam o vídeo onde está. Então, pô, que vídeo que eu vou mandar para o cliente? Né? Opa, perdão, gente. Vocês vão aqui no desenho de vídeo, tá? Então, eu vou escolher o vídeo que eu vou mandar para o cliente. Ah, qual o vídeo que eu vou mandar para o cliente? Vou mandar o da entrega para ele. Clico aqui, se tiver dentro, tá dentro do meu computador ou dentro do meu celular. E mando pro cliente, ó. Foi o vídeo que tava na minha galeria, mandei para ele, ó. Um vídeo lá dentro Olá, da amigos da e clientes. Hoje vamos explicar como funciona o processo de entrega das nossas peças, da sua peça New Age. Vamos lá? Foi enviado pro cliente, tá? Então é assim que vai funcionar. Não tem muito erro. Quando eu entrar aqui de manhã, por exemplo, cheguei de manhã, não quero pegar cliente, outra coisa pra gente entender lá do grupo, tá, gente? Se eu cheguei de manhã, eu vou trabalhar, mas eu não vou pegar cliente, eu tô cheio de cliente para atender, que se Deus quiser isso vai acontecer, Ele quer, futuramente vocês vão ter tanto acúmulo de cliente que vai chegar de manhã, não vai dar para vocês atender os novos que estão entrando, tá? Então eu tô cheio de cliente que eu tenho que chamar no outro dia para dar o retorno para ele, para saber o que ele achou do orçamento. O que eu vou fazer? Eu não ponho online no grupo, só venho aqui meu chat e busco meus clientes que eu tenho para atender, tá? Então, pô, o cliente Nael aqui, eu tô atendendo ele, lembrei dele, vou chamar ele aqui. Deixa eu ver os clientes que eu tenho que atender. Deixa eu ver os clientes que eu tenho que fazer isso e aquilo, tá? Então, quando eu chegar de manhã aqui, eu já vou saber os clientes que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Os meus só, os que estão atribuídos a mim. Por isso que é muito importante atribuir na hora que o cliente entra. E se eu cheguei de manhã e vou ficar online, vou lá no grupo lá e vou colocar online, né, aqui nos clientes, se eu coloquei meu nome lá, por exemplo, eu fui o primeiro a entrar de manhã, Renato, coloquei lá e vou atender, o que eu devo fazer aqui? Vou deixar em todos os chats, o primeiro cliente que eu ver que não está atribuído a ninguém, eu entro nele. E se ele não tiver conversa nenhuma, eu entro nele, vou lá e clico nos 3 pontinhos, né, deixa eu fechar aqui para deixar como se ele não tivesse, clico nos 3 pontinhos, abrir conversa, esse cliente é meu. Vou lá no grupo, no meu nome, e coloco lá, né? Como eu era o... Eu vou fingir aqui, ó, como se eu tivesse entrado no atendimento aqui, tá, gente? Então eu entrei aqui e suponhamos que eu fosse o próximo da lista, né? Como eu sou o próximo aqui, então o que eu vou fazer? Eu só copio isso aqui, como eu era o próximo, colo, apago o meu nome daqui, coloco lá no final, Renato 1. Peguei o cliente para mim. Já atribuí lá, o cliente é meu. A Kathleen é a próxima. Entrou o cliente para a Kathleen, o que ela vai fazer? Ela vai copiar também. Primeiro ela vai entrar aqui no boot, escolhe o cliente que ela vai atribuir, o que tiver disponível, atribui a conversa para ela, né? No caso aqui, vai clicar nos 3 pontinhos, entra na conversa com o cliente, abrir conversa, o cliente é dela, ela vai lá no grupo e faz esse processo. Joga o nome dela pro final, coloca 3, que é o terceiro que ela pegou,
E o próximo que vai pegar, consequentemente, vai ser a Amanda, porque ela já estava na fila. Renato, eu entrei na fila agora, o que eu devo fazer? Pego, copio, vou ficar online agora, copio, colo aqui e coloco o meu nome aqui no final, né? Então, peguei a fila, vai estar assim, né? O que eu vou fazer? Pego o meu nome e coloco aqui no final. Renato, não posso atender cliente agora, vou ter que parar de atender, vou ter que parar de receber cliente, para não ficar empacando as outras pessoas, o que eu faço? Copio, vou lá e retiro o meu nome, né? Vou lá e retiro o meu nome, já que eu não vou mais poder receber novos clientes agora. Então, gente, saiu da frente do computador, não vai atender, retira o nome da lista para não empacar, porque às vezes você é o próximo da fila e você não tá nem atendendo, né? Então, retiro o meu nome da lista e tchau, vou fazer minhas coisas que eu tenho para fazer, porque agora eu não posso atender. Voltei a atender, vou colocar meu nome na ordem que eu tava? Não, se eu voltei agora, eu vou pôr meu nome lá no final, tá? Então, toda vez que entrar, pega o nome e coloca no final. Recebeu o cliente, tá lá no topo, você é o próximo, coloca a numeração do cliente que você tá pegando no dia e coloca o seu nome lá no final, na hora que recebeu. Beleza? Não tem muita dificuldade. Dessa maneira, não empaca quem tá para atender, porque imagina, vou lá e coloco o meu nome online lá, não tô atendendo, eu sou o próximo da fila. E aí tá a Ellen lá embaixo de mim lá, esperando para atender. E tá entrando um monte de cliente e eu também não recebo o cliente lá. Vou lá e não atribuo. Aí o que acontece? Eu não tô atendendo, o cliente fica lá esperando, a Ellen que tá posicionada para atender, fica lá esperando e respeita a ordem, não toma na frente do Renato, e aí fica empacado. Então assim, tá atendendo, coloca o nome lá no grupo e respeita a ordem. Não tá em horário de atendimento, não pode receber novos clientes, retira o nome e cola a lista do jeito que tá. Desse jeito é impossível errar, desse jeito é impossível o cliente ficar sem atender, e desse jeito é impossível desrespeitar uma pessoa, desrespeitar a ordem da outra, tá? Então, dessa maneira, fica muito prático, os clientes não ficam esperando, porque tem isso, o cliente não gosta de ficar esperando. E se ele entrou aquele horário no anúncio, é porque às vezes é o horário que ele tem disponibilidade para atender, tá? Então, esse é o contexto geral do Boot. Existe mais critérios de atendimento, só que eu não vou passar hoje para não prolongar muito e para não ficar muita coisa para vocês. Tem processo de CRM, mas eu vou passando uma coisa por dia. Ficou claro aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar agora para a gente entrar no site e falar um pouco o contexto geral sobre os produtos. Ficou alguma dúvida aí do Boot? Fale agora, os cálices para sempre. Acho que ninguém ficou com dúvida, né? Renato, Pode eu falar. tenho dúvida, até eu peço, quando acontece, eu peço socorro para a Suelen. Assim, mandar mensagem no boot e a mensagem escrevi, por exemplo, errado, ou foi uma foto errada. Como que eu apago? Porque eu tento, me mato aqui para apagar e não consigo, eu recorro a Suelen. Sim, ó. Infelizmente, Ellen, esse critério só pode ser feito pelo WhatsApp mesmo, tá? E o celular que tá logado no WhatsApp é a Suelen. Então a Suelen é a nossa mão direita aqui, né? Às vezes faltou falar para algumas pessoas e é bom que o treinamento tá aqui. A Suelen é nosso braço direito aqui, é nosso guia, o que tem coisa que ela sabe mais que eu e tem coisa que ela pode ajudar mais que eu, tá? Então, dúvida tecnologia pode perguntar para mim. Dúvida técnica, falar de produto, é com o Edu, tá? Então o Edu, ele sabe, ele é o que mais conhece aqui sobre produto e é o que sempre vai mais conhecer. É ele que tá com a mão na massa ali, ele é o que mais conhece. Tanto que agora ele vai ser o que vai mais falar dos produtos. A parte tecnológica de CRM, do boot, dessas coisas de tecnologia, pode recorrer a mim, tá? Então, na parte do boot, ainda a gente está tentando aperfeiçoar para conseguir esse sistema de apagar a mensagem. Mas, a princípio, só dá para fazer pelo WhatsApp. O ideal é tomar cuidado para não mandar coisa errada para o cliente. Mas se mandou porque nós somos humanos e falham, e não se preocupa porque é normal falhar, e ser humano que não erra é porque tem alguma coisa errada, pode chegar na Suelen e falar: Suelen, você pode apagar a mensagem lá para mim? Assim como dúvida tecnológica e técnica, que às vezes eu tô ocupado ou o Edu tá ocupado, né? Porque eu também tô fazendo as coisas e o Edu às vezes tá numa entrega, tá resolvendo alguma coisa,
e é corrido, claro que a gente não vai ficar responder de um dia para o outro, mas às vezes demora um tempinho para responder ali. Aí vocês tentam chamar a Suelen, mas ela também tem as coisas dela e às vezes ela pode estar ocupada. Mas não se desesperem, tá? Então teve dúvida tecnológica, pode chegar em mim e perguntar, dúvida técnica no Edu. Não teve respaldo de um dos dois, tenta a nossa salvação aí, a Suelen, que está sempre ajudando a gente, tá? Nesse critério da sua pergunta, apagar a gente só consegue, por enquanto, pelo número onde está logado o WhatsApp, então só pelo celular mesmo, tá? Aquela parte de apagar para todos, tá bom? Então, nesse critério de apagar mensagem, até o momento, por enquanto, só com a Suelen mesmo, tá? Mais alguma dúvida? Aconteceu comigo ontem, eu fui escrever porta e saiu PORRA. Foi uma vergonha Nossa, eu fiquei com a minha cara vermelha, sem graça. Ainda bem que o cliente falou assim, eu falei, me desculpa, foi o corretor aqui do celular automático, não sei o quê. Aí ele, não, tudo bem, não tem problema. Mas eu nem sabia que tinha como apagar, porque eu também já tinha tentado, né, ver como poderia ser feito, eu não sabia. Para mim, nem assim, era do sistema e ninguém conseguiria, entendeu? Ó, o que eu auxiliaria, né, num caso como esse? O ideal, se acontecer do corretor disparar, o corretor do celular, ou sem querer vocês digitarem alguma coisa errada, por mais que a Suelen apague para vocês, ou que ela não consiga apagar na hora, sempre peça desculpa pro cliente. Sempre fala, ó, digitei errado aqui, foi meu corretor. Porque às vezes, por mais que você tenha apagado e ele não viu, ele fica com uma cisma. Por que tá apagando a mensagem, né? Então é bom vocês contarem, ó, digitei errado aqui, foi o corretor, para ele saber. E às vezes o cliente até cisma, acha assim, pô, mandou um preço, agora quer mandar o mais caro e apagou o preço lá, o orçamento. Então é bom o cliente estar ciente que foi uma coisa que vocês digitaram errado, tá? E acontece mesmo da gente estar na correria ali de atender, digitar uma palavra errada, ou o corretor mesmo mandar, mas com o tempo vocês vão se adaptando e errando menos. O começo é normal errar, tá? Mais alguma dúvida aí? Acho que beleza, a gente pode ir pra parte técnica, né? Edu, tá na escuta? Sim, diga. Vamos lá. A gente não planejou nada desse treinamento mais técnico aí, então a gente vai fazer uns 15, 20 minutos falando do contexto geral. Vocês vão ver que eu sou realmente leigo da parte técnica, né? Então muita coisa a gente vai ter lá dentro do Bling e muita coisa vai ter dentro do site. Então, a princípio, o que eu acho interessante a gente passar é o contexto geral, né? A gente trabalha... O contexto geral seria porta, janela e vitrô, né, Edu? Porta, veneziana, vitrô, vitromaxiar, vitrobasculante. Vitromaxiar, basculante, banheiro. Algumas pessoas pedem o basculante para a cozinha. Raramente. Hoje em dia... são poucas que pedem. E porta, questão de porta, quando o cliente chama, eu quero saber o preço da porta. Pergunta para qual ambiente ele quer, porque para a sala, normalmente usa a social, que é aquela com vidro que abre inteiro, ou a porta lambril. Hoje em dia, está usando muito a lambril, com puxador. Já na cozinha vai a basculante, tem umas pessoas... Vou tirar uma foto dela enquanto você vai falando, Edu, acho que é legal, né? Isso. Porta lambril, né? Essa aí. A porta lambril que o Edu tá falando é essa porta bonita aqui, ó. Acho que é a porta mais bonita que tem. Com puxador. Ó, porta... Ou quando fala porta com puxador, Edu, é assim, né? Quando tem essa barra aqui, né? Isso. É o puxador, é essa aí. É a mais cara, assim, das lambril. Tem porta basculante lambril ou palheta. A palheta é mais barata, a lambril é mais bonita. Quando palheta, o cliente me pergunta... Oi? Palheta seria o quê, Edu? Palheta seria igual a de veneziana. Palheta são esses frisos aqui, não? Não. É a parte de baixo da porta social, igual a veneziana. Deixa eu entrar nela aqui, então eu vou na porta social pra gente ver a palheta. Seria isso aqui? Essa é a palheta, não tô... É mais barata que a outra?
Deixa eu entrar nela aqui. Ver se dá pra ver agora. É essa aí mesmo. Essas aqui são as palhetas, né? Isso, essa parte de baixo são as palhetas. Sim. Essa é mais barata. Quando o cliente pergunta a diferença, eu falo que a Lambril é como se fosse duas paredes de alumínio, por isso que ela é mais resistente e é mais bonita também. Falo isso, basicamente, nunca me questionaram algo a mais. Essa é a Lambril, né? As com frisos são esses frisos cromados aqui, né? Isso, com friso, com vidro, dá para fazer com 2 vidros, 3 vidros. Sim. Aí É tipo essa aqui, ó, com vidro, né? Essa aqui tem 3 vidros. Isso, Olha acho que a essa aí já elegância dessa porta aqui. Aqui é a preta, né? Isso, essa aí já é a pivotante, se eu não me engano. Pivotante, né? Pivotante, gente, é quando ela tem toda a base e ela abre um pouquinho fora da lateral. Ela abre pela largura dela, né? É um pivô que vai para sustentar. Isso, que é diferente da normal aqui, ó. Que a normal, a que não é pivotante, ela tem a abertura delas é aqui pela lateral, né? Uhum. E a pivotante faz a partir de 90 centímetros, porque perde em média uns 10 centímetros por conta do pivô. Teve pessoas que pediu pivotante de 80. Eu não aconselho, porque o vão de passagem fica muito estreito, fica em média 70 centímetros. Dependendo da casa, não passa uma geladeira, não passa um sofá, então é muito ruim por isso. Eu aconselho sempre as maiores, a partir de 90 centímetros. Abertura de porta sempre perguntar, né? Exatamente. Manda o desenho e é sempre de fora para dentro do ambiente. Edu, todas as portas já vêm com chave e maçaneta. Sim, maçaneta, se for maçaneta, vai com a maçaneta, chave, ó, todas as peças vão completas, pronta para instalação e uso. Isso é muito bom detalhar para o cliente, né? Vou entrar em alguns outros aqui. Essa aqui é uma basculante, né? É ideal para cozinha, né? E algumas entradas. Cozinha, tem pessoas que põem em lavanderia, outras põem na sala, vai do gosto do cliente. Sim. Mas é bom saber qual é. Normalmente, para a sala é mais a Lambril com puxador ou a social. Para sala, né? Isso. Porta-balcão usado muito para sacada, né? São essas aqui, né? Sim, aí vem a questão. Porta-balcão. São vários modelos. Quando o cliente pede uma porta-balcão, eu pergunto para qual ambiente também, porque pode ser de vidro com vidro quadriculado. Se fala numa 3 folhas, eu quero um balcão 3 folhas. Eu pergunto também por questão de ser para sacada ou quarto. Sempre que for quarto, ela é fechada. Tem as 6 folhas e as 3 folhas. Eu costumo vender sempre as 3 folhas móveis. Ela é um pouco mais em conta e fica melhor, fica mais bonita quando é até 1,5 metro. Passou disso, fica legal as 6 folhas ou as 3 folhas também. Mas para quarto, sempre que falar é quarto, vai ser a 3 folhas ou as 6 folhas. Sim. Porque é como se fosse uma veneziana, vai ser as palhetas fechadas. Ó, Aí quando gente, ir para a sala, eu mando a mais em conta. Porque se for mais cara, a pessoa já se assusta. Eu mando a de 4 folhas ou a 2 folhas. Aí na questão, eu sempre ofereço a 3 planos, que corre as 3 folhas para os 2 lados e o vão de passagem fica maior. Às vezes a pessoa quer a maior ventilação, então a 3 planos é ideal. As 2 folhas são mais utilizadas aonde, Edu? Ó, 2 folhas, 3 planos, essas aí usa sala. Algumas pessoas, depende da casa, tem na cozinha, área gourmet, são esses ambientes. Sim. Acho que de porta aqui foi um contexto geral já para falar das portas, né? Porta paleta, que ela é inteira de paleta, né? Diferente um pouco da Lambril com paleta. Ela é toda de paleta, né? Exatamente. Quando falo que a paleta é essa aí.
sobre cores de porta, Edu. Preta, branca, só lambril que é só preto e branco, né? Lambril é preta e branca, só. Azul, Agora, a palheta tem brilhante também. paleta tem brilhante, né? Social, Porta social, né? uma Só porta as- basculante de palheta pode ser brilhante. Tá, houve um caso, eu não lembro quem perguntou, um cliente pediu um cinza mais claro. Não tem possibilidade de outras cores, né? Não, às vezes ele tá falando do brilhante mesmo. Ah, Ele tá. fala mais clara que é o brilhante. Beleza. Ó, vou entrar um pouco em vitrô, só pra gente dar uma olhada. Maxiar, tem alguma coisa pra falar sobre maxiar, Edu? Não, maxiar é o que vai no banheiro. Em questão de altura, sempre é primeiro a altura na medida. Por exemplo, o cliente que, eu quero um maxiar de 80 por 60. Pergunta se 80 é a altura. Porque já aconteceu de eu vender e entregar errado, chegar lá o cliente falar, não, mas eu não pedi isso. Eu falei, pro senhor, era essa altura. Não, então, pedi errado. O cliente pediu errado, dependendo da peça, ele vai ter que pagar e ficar com a peça. Se for uma peça fora de padrão, ele vai ter que ficar com a peça. Porque é complicado você vender uma peça fora de padrão. Eu mesmo estava aqui esses tempos com 12 maxiar fora de padrão. O construtor pediu na medida 50 por 60. Ou até uma menina que vendeu. Ela mandou 50 por 60. Produzi, na hora de entregar, ele mediu e falou, isso aqui tá errado. Eu falei, mas como tá errado? Eu peguei o pedido dele, mostrei. Falei, o senhor pediu 50 por 60. Não, mas 50 é a largura. Eu falei, o senhor falou que era a largura? Ele falou, não, porque todo mundo vende assim. Eu falei, não, todo mundo vende primeiro pela altura. Até onde eu sei, né? Edu, tá fazendo algum barulho, eu acho que você tá mexendo no microfone aí. Eu não. Ah, beleza, pode continuar. Como era um pedido grande, eu acabei trocando para ele. Sim. Agora fez barulho para mim. Eu acabei trocando para ele e fiquei com os maxiar. Graças a Deus, esses tempos eu vendi, mas fiquei um bom tempo com esses maxiar parados aqui. Não coloquei a culpa na menina, não culpei ninguém, porque erros acontecem. Eu já estou antecipando para não ter problema. É sempre a altura primeiro. Nem já teve pessoas que me pediu orçamento aqui e eu falei, é sempre a altura primeiro. Já é 80 por 60, é 50 por 60, então sempre a altura primeiro. Ficar atento nisso. Edu, Vocês podem reparar. Oi? pode terminar aí. Vocês podem reparar que muitas vezes a pessoa pede uma porta. Ela fala 2,10 por 80. É 80 por 2,10. Então daí já dá para saber que é uma porta 2,10 por 80. Que a porta fica mais fácil. Agora, quando é questão de vitrô, porta-balcão, principalmente que tem gente que pede foto de medida, já vendi porta-balcão que a pessoa pediu de 1,80 altura. Eu estranhei muito. Perguntei umas 10 vezes se era a altura mesmo, falou que era. E foi lá, era isso mesmo. A pessoa pediu de 1,80 por 2. Eu achava que era 2 por 1,80. Perguntei umas 10 vezes, confirmei, é isso mesmo? É, foi lá e era isso. Então, é só se atentar à altura. Questão de janela, isso aí vai ter, que nem vitrô, vai ter vitrô 2 folhas, 3 folhas. Vitrô utilizado mais em Cozinha e sala. Vitrô é cozinha e sala. Algumas lavanderias maiores que o pessoal tem, coloca. Para quarto vai ser veneziana sempre. Nem todo mundo pede janela. Ninguém já manda, eu quero um vitrô, eu quero uma veneziana. Normalmente eles pedem janela. Então aí você pergunta para qual ambiente, para não ficar dúvida, chegar lá o cliente queria veneziana e entregar um vitrô. os basculantes, vitrô basculante de banheiro só, né, Edu? Que são esses dois de baixo aí. Tá. Vamos lá nas venezianas, porque tá acabando o tempo aqui. Beleza. Veneziana, Edu. Vai ser a 3 folhas e a 6 folhas, que é para quarto, só. Aí vai ter com grade, sem grade, 3 folhas móveis ou não.
Eu costumo vender quando é uma folha fixa, linha modular, e quando é linha 25, eu vendo sempre como 3 folhas móveis, que corre as 3 folhas para os 2 lados. Porque tem essa questão também, quando for vender, vender folha fixa, pergunta qual lado que é a folha fixa, porque de repente tem espaço só para abrir do lado esquerdo. Aí vai a fixa do lado esquerdo e não vai conseguir abrir. Aí vai ficar complicado. Então, quando é linha 25, eu vendo sempre móvel, as 3 folhas móveis, e linha modular eu pergunto qual lado que é a folha fixa, para não ter problema. Ô, gente, outra coisa também, eu acho que o tempo tá acabando aqui para ficar bem claro. Você quer passar mais alguma coisa dos produtos, Edu? Porque é mais no dia a dia, né? Vai perguntando. Isso que eu ia falar. No dia a dia elas vão ficar com dúvida, pode ir perguntando sem problema nenhum. Igual a Batata falou, às vezes vai perguntar, eu posso não responder de imediato, mas sempre que eu tô com o celular na mão, tô vendo, eu já respondo. Tá. Já qualquer dúvida, não tem problema nenhum em perguntar. 1, 2, 10 vezes se for necessário, não tem problema nenhum. Uma das coisas que eu queria até colocar em pauta agora é que, se possível, as perguntas fossem no grupo. Eu acho que seria o ideal. Gente, não existe pergunta besta. Besta é não perguntar, tá? Então, por que mandar no grupo? Porque, às vezes, uma dúvida, ali a gente pode ir aprendendo. A dúvida que fulano teve, eu posso ver na hora ali no grupo e pode ser uma dúvida que eu tire ali na frente. E existe um parâmetro também no buscar dentro do WhatsApp, que às vezes vocês digitam a pergunta de vocês vão ver que ela já está respondida no grupo. Então, se utilizar o grupo para fazer as perguntas, seria o ideal. Quando for pergunta técnica, marca o Edu ou a Suelen no grupo para a gente se comunicar por lá. Até porque amanhã, quando eu tiver a mesma dúvida, o Edu não precisa ficar respondendo a mesma dúvida para mim. Porque eu já vi que alguém fez a pergunta lá para ele lá no grupo e eu já vi qual que era a pergunta. Então eu acho que se mandar no grupo vai se ajudar e ajudar. Por quê? Até mesmo porque a Ellen agora, já tirando a Suelen, que tem mais tempo. Vai ter pergunta que a própria Ellen vai poder responder no grupo. Que não vai precisar só o Edu responder ou só a Suelen. E assim consecutivamente, a Jaqueline vai aprendendo. Pô, é uma dúvida que a Jaqueline já sabe, ó. Já tirei essa dúvida, eu respondo lá. Mas tem um porém, às vezes a pessoa fica com vergonha da pergunta, não tem problema nenhum me chamar no privado e perguntar, tá joia? Pode ficar em paz. Então, mas é o que eu fica aquela falei. sensação de que vai perguntar e vão achar que é determinada pergunta besta, isso e aquilo. Então, fique em paz, não tem problema me chamar no privado. O ideal, gente, é sempre mandar no grupo, tá? Não tenham vergonha, porque foi o que eu falei. Não existe pergunta besta. Besta é não perguntar, tá? Pode falar aí, Jaqueline. Então, eu tenho uma dúvida aqui também quanto a aquela matemática que você colocou lá, né? Da altura vezes a largura, né? Aí dá o metro quadrado e multiplica pelo valor da peça. Sendo que eu percebi, tentei fazer uma conta dessa para um cliente que ele queria uma medida menor do que tinha no Bling, né? E aí o valor dobrou. É isso mesmo? Eu fiz a conta errada? O cálculo lá é para aquela peça, tá, Jaqueline? Não, peraí. Sim, então. Desculpa. Quando for peça, por exemplo, medida padrão é 1 por 1,5. O cliente quer de 90 por 1,40. Você cobra o valor da mais próxima para cima. Vai ser o valor da de 1 por 1,5. Aí não precisa fazer cálculo nenhum. Esse cálculo aí vai ser somente quando for peça acima do padrão. Por exemplo, padrão de uma porta-balcão é 2,10 por 2. Esse é o padrão. Quando for acima, mas não é para peça, não é para porta-balcão. Aquele valor lá é só para lambril linha 30. Quando for lambril linha 30.
Aí Porque usa aquele cálculo. Fica quieta. Peraí, rapidinho, minha filha tá aqui falando. Desculpa aí, gente. Não, Vou te dar. Porque no caso, a diferença era assim de 3, 5 centímetros da que já tinha lá no Blink, entendeu? Então aí eu posso passar o valor da que tá mais próxima lá. da que tá mais próxima. Mas a que tá mais próxima para cima. Isso, sempre para cima. Tipo assim, a cliente quer vamos supor, 2 metros e 7. Aí tem lá de 2 metros e 10. Aí eu passo de 2 metros e 10. Isso, correto. Tá, entendi. Obrigada. Imagina, mais alguma dúvida? Sei que vai ter. Agora, é igual a gente vai vendo no dia a dia. A hora que cair uma peça, um cliente, eu preciso disso. Aí vai vir a dúvida. Mas tranquilo, fique em paz. Igual eu falei, qualquer dúvida pode me perguntar sem problema nenhum. E eu não tenho hora para dormir. Às vezes eu durmo cedo, porque eu tomo uns remédios e tem dia que o remédio me derruba. Então eu acabo dormindo cedo e vou responder no outro dia. Mas normalmente eu fico acordado até tarde. Então eu respondo tranquilo. Gente, vai zerar o tempo aqui também. E vamos pra cima, é isso aí. Qualquer dúvida pode ir perguntando lá, tá? Fechou, obrigado aí, hein? Valeu, Edu, obrigado. Tchau, gente. Calma aí. Ó, a porta pivotante tem na linha 25 e na linha 30. Certo? Todas as peças estão no Blink. Que nem tem vezes que a Ellen chama, fala que não tá lá, eu procuro, acho. Aí eu vou lá, mostro pra ela. Então fiquem à vontade para perguntar. E o principal é isso aí. Não fiquem com dúvidas, qualquer dúvida pode chamar, sem problema nenhum. Obrigadão, pessoal. Valeu, Edu. Deus abençoe todos. Valeu, Batata.